Se você é um profissional de qualquer área e já percebeu que para se posicionar bem no mercado, você precisa aprender a falar em público, esse vídeo aqui foi feito especialmente para você. Já te antecipo que nenhuma técnica de oratória, nenhuma técnica mirabolante vai resolver para você sem antes você perceber o que está te bloqueando. E é justamente essa a minha intenção aqui nesse vídeo. E muita gente fala sobre oratória, sobre comunicação, só que é importante você perceber que antes de falar em público, a primeira comunicação que tem que funcionar é a comunicação que você tem com você, é a comunicação interna. Dentro do meu método, o método 2X, eu falo justamente sobre isso, que tem a comunicação com você para depois ter a comunicação com as outras pessoas. Só que muita gente erra e começa a se preocupar com a oratória, com falar bonito, sem antes perceber o que está rolando aqui dentro de você, dentro da sua cabeça, os sentimentos que você tem antes de falar em público, e é essa clareza que eu me proponho a trazer para você aqui hoje. Como especialista em comunicação, eu tenho uma ótima notícia para te dizer. Antes de tudo, é bom que você saiba que sim, qualquer pessoa consegue desenvolver a habilidade de falar em público. Isso porque, como eu bem usei o termo, é uma habilidade, não tem nada a ver com dom. Muita gente pensa que você tem que ter um dom para se comunicar bem. Não, 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 de jeito nenhum. Tira isso da sua cabeça, porque enquanto você pensar isso, você já está errando nessa base que é a comunicação interna. E se você é uma pessoa introvertida, assim como eu, não se engane, você consegue se comunicar muito bem com qualquer pessoa porque você tem habilidades como a escuta ativa, que ajuda demais no processo de comunicação. Por muito tempo as pessoas pensaram que falar bem é falar demais, é falar difícil, é ter aquela voz de locutor, aquela voz de apresentador de TV, né? Então, não é. Isso porque o comportamento das pessoas mudou. Hoje, cada dia mais, principalmente depois da Covid-19, da pandemia, do isolamento social, as pessoas passaram a valorizar mais ainda as relações. E quais são essas relações? Aquela relação com quem te escuta, com quem está disposto a te ouvir de verdade, que não está aqui conversando com você, pensando em milhões de outras coisas. E nisso, os introvertidos são muito bons. E eles conseguem ter habilidade de comunicação pela capacidade de escutar com mais clareza o que a outra pessoa está dizendo. E eu não estou te dizendo que os extrovertidos se comunicam mal. Eles também se comunicam bem, desde que saibam usar todos os elementos da comunicação. Comunicação não é só falar o tempo inteiro. Comunicação é a pausa estratégica, é saber perguntar, é saber ouvir. Então, sim, uma pessoa extrovertida também precisa aprender o que eu vou falar aqui, porque você ser muito comunicativo não necessariamente garante que você vai ficar tranquilo na hora de falar em público. Hoje aqui eu não vou entrar sobre estratégias de como falar bem em público. O que eu quero te ensinar é justamente como se preparar para subir nesse palco, como se preparar para gravar esse vídeo, porque de nada adianta a gente pensar em discurso, em técnica de oratória, em técnica de comunicação, sem antes você dar esse passinho atrás aqui. Inclusive, se vocês quiserem aprender mais sobre técnicas de comunicação, técnicas de oratória, coloca aqui nos comentários o que você gostaria de aprender sobre comunicação, que eu vou ter maior gosto de fazer um vídeo sobre isso aqui também. Bora lá! Primeiro ponto para você desbloquear esse medo de falar em público diz respeito à sua autoconfiança. E o que é a autoconfiança aqui? O que eu preciso que você entenda? A autoconfiança, ela não é construída fora da exposição. Traduzindo, você precisa se colocar em pequenas exposições, que a gente chama tecnicamente, em pequenas exposições de falar em público, para você conseguir ir quebrando esse medo. Cada vez que você fala em público, a cada vídeo que você grava, a cada palestra que você dá, a cada comunicação de vendas que você faz, você vai perdendo esse medo de falar em público. E por que eu digo comunicação em vendas? Porque conversar com uma pessoa é falar em público. Então, para muita gente, essa única pessoa já causa um medo imenso. Então, por isso, preste atenção nisso daqui. A sua autoconfiança vai ser forjada, vai ser moldada nas experiências que você começar a ter daqui para frente. Por isso que quando alguém me fala sobre dicas de livros sobre oratória, eu passo um monte de dica, passo um monte de livro. Mas, se você não colocar a sua fala em exposição, se você não se levar para situações que hoje você tem medo, você pode ler todos os livros do mundo que não vai adiantar. Você vai continuar com esse medo de falar em público se você não começar a fazer essas pequenas exposições. Aqui nessa autoconfiança, muita gente falha ao pensar que no primeiro vídeo já vai falar bem, no primeiro vídeo já vai ficar 100% confiante, 100% satisfeito. Não, entenda que isso é um processo. Eu, por exemplo, fui por muitos anos jornalista, apresentadora de TV. E nem sempre eu estava bem para falar em público. Em alguns momentos, essa trava ela era interna. Eu estava com insegurança às vezes no assunto que eu ia falar, eu às vezes estava misturando emoções de outras coisas que estavam rolando na minha vida e deixava aquilo ali de alguma maneira impactar na minha autoconfiança. Então é importante você fazer um diagnóstico de você para entender o que você sente antes de falar em público,
quais são os medos que você tem. Se é uma insegurança em relação ao conteúdo, por exemplo, vai lá, vai entender melhor o conteúdo, vai simplificar aquilo ali. E isso também é uma técnica de comunicação. Os melhores comunicadores são aquelas pessoas que falam de forma simples. E aqui eu quero até chamar a atenção para um ponto. Muitas pessoas nas redes sociais, algumas profissões, especialmente tipo advogados, o pessoal fala uma linguagem muito técnica e ninguém entende. E quando eu não entendo, o que acontece com quem está te ouvindo? A pessoa se sente burra, se sente incapaz, e aí não vai gerar conexão, não vai gerar alinhamento. Então, quando a fala é muito difícil, muito cheia de termos técnicos, a gente faz é complicar para quem está do outro lado, afastando a possibilidade dessa conexão. E falar em público é muito sobre isso, é sobre conexão, é sobre a capacidade de gerar emoções nas outras pessoas, é sobre a sua capacidade de dominar de forma persuasiva o que a outra pessoa pensa, sente ou faz. E isso tudo é uma construção que vem de estratégias. Mas para chegar nesse ponto de falar de estratégia, é importante você trabalhar o interno, moldar essa sua autoconfiança com pequenas exposições. Começa aí gravando um vídeo, pode ser para WhatsApp, para mandar para um grupo mais seleto, ali poucas pessoas, poucos amigos, poucos clientes. Aí depois você grava um vídeo aberto ali para sua rede social, pode colocar ali para aqueles amigos próximos, para pouca gente ver, até você ir pegando o jeito, você ir se habituando com aquilo. Também são estratégias, mas o importante aqui é criar pequenas exposições para você construir essa autoconfiança e mandar uma mensagenzinha aí para o seu cérebro de ok, a gente dá conta, a gente está sobrevivendo e vai correr tudo bem. Essa é a estratégia número 1. Ponto número 2 aqui é o que você considera falar em público. Por que eu faço essa pergunta? Muita gente fala assim, eu quero falar em público, mas é uma pessoa que quando vê alguém falando em público, um colega de profissão, qualquer coisa do tipo, fala assim, ah lá o blogueirinho, ah lá o outro se amostrando, fica com essas falinhas, sabe? Tipo, como se fosse mais pejorativo, como se falar em público fosse pro meu ego, como se falar em público fosse apenas para me mostrar. Então, o que você pensa sobre falar em público? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Porque se a razão de você falar em público for muito fraca, você não vai querer vencer esse medo, você não vai querer passar pelo processo, você não vai ter a constância necessária para construir uma autoridade quando você começar a falar em público. Então entenda por quê, qual que é a visão que você tem de falar em público. Você fica aí pensando que é inapropriado, que é feio, que é coisa de blogueirinha, esquece. Você primeiro tem que quebrar essas crenças suas para depois começar a pensar de fato em falar em público. Já te digo outra coisa, já se inscreva aqui nesse canal também, porque tem sempre vídeo novo, tem sempre alguma coisa que vai te ajudar nesse processo de falar em público, de alinhar o seu comportamento, a sua comunicação, para que você consiga de fato atingir os objetivos que você tem quando você pensa em falar em público. Quando a gente fala em falar em público, a gente está pegando do outro a coisa mais importante que ele tem e não volta, que é o tempo. É um recurso que acabou. O tempo que você está assistindo isso aqui acabou, não é um tempo que volta mais, é um tempo que você, entre aspas, perdeu ou um tempo que você aproveitou se você estiver gostando desse conteúdo. E aqui o meu papel é te mostrar que a forma como você comunica com você é a forma como você vai se comunicar com qualquer outra pessoa em qualquer outro cenário. Então, por isso essas etapas aqui são tão importantes nessa construção. Então, quando a gente fala sobre falar em público, qual o significado? Pensa nisso. Qual o significado disso na sua vida, na sua carreira? Por que isso é importante para você? Tenha esse porquê muito claro na sua mente. Talvez você já tenha percebido que ser apenas um bom profissional técnico não é garantia de mais nada. Ser bom tecnicamente é o básico. Hoje a gente tem um monte de médico, um monte de dentista, um monte de advogado, um monte de massagista, um monte de jornalista, um monte de não sei o quê. Todo mundo ali fazendo aquilo que você faz tecnicamente. O diferencial está nessa sua clareza, nessa sua capacidade, na forma como você se comunica, na forma como você se comporta e nas histórias que você consegue carregar em torno de você, dessa marca pessoal. Então, qual o significado de falar em público para você, para a sua vida? O que isso vai te trazer de bom? Qual o seu objetivo no longo prazo? Isso por si só já te ajuda a perceber por que vencer o medo de falar em público é tão importante. Uma coisa que eu sempre faço é pensar o seguinte: talvez esse vídeo que eu estou gravando aqui hoje é o vídeo que você precisa para melhorar alguma coisa na sua vida. É o meu porquê, é o meu porquê forte. É alguma coisa que eu penso assim, gente, o meu conhecimento não precisa ficar só na minha cabeça, não precisa ficar só com meus clientes. Por que não levar esse conhecimento para mais pessoas? Por que não ajudar quem também está precisando aprender isso? Talvez isso te motive a gravar um vídeo. Talvez se você pensar, e aquela pessoa que não tem dinheiro para pagar uma consulta com você, um horário com você, uma mentoria com você? E se aquela pessoa aproveitar esse conteúdo e der um primeiro passo que vai mudar alguma coisa na vida dela? Pensa só que bacana, um conteúdo seu tendo esse impacto na vida de alguém. Então pensa nisso também. O que falar em público vai representar para você
e para a sua vida. Quero aproveitar essa deixa para te contar uma história bem pessoal. Quando eu saí da televisão, quando eu pedi demissão, fui morar em Portugal com a minha família e comecei um outro processo na minha vida, eu fui empreender como especialista de comunicação, que é a minha área. No começo, eu tinha uma insegurança muito grande em vender, fazer a comunicação para vendas. E era um medo que eu tinha, era uma insegurança que eu tinha. Primeiro porque eu não tinha metodologia, não sabia como fazer, e outra porque eu tinha uma imagem errada sobre vender. Imagem, crença limitante, coisa boba da minha cabeça, que eu pensava assim, eu vou ficar falando que agora eu virei vendedora. E não é por aí. Peraí, se eu estou vendendo uma coisa que vai fazer bem para o outro, por que não vender a minha ideia? Por que não vender o meu produto? Por que não vender o meu serviço? Qual o significado dessa venda? Então, a mesma coisa eu te faço essa pergunta. Qual o significado dessa comunicação em público? Qual o significado do falar em público para você? O que isso representa no seu todo? O que isso representa na oportunidade que você tem de se conectar com mais pessoas? Esse tipo de pensamento vai te ajudar a quebrar esse mito. Porque eu poderia começar a falar só de crença limitante, mas não é o assunto desse vídeo. Se é algo que você quer entender como as crenças limitantes atrapalham a sua comunicação, comenta aqui, deixa aqui um comentário para mim, que eu já vou pensar nesse próximo vídeo para trazer esse conteúdo para vocês, que também é algo muito rico. A gente tem tanta crença e a gente não percebe como isso atrapalha tanto a nossa comunicação quanto o nosso comportamento. E é um assunto que eu adoro falar, porque se a gente não quebra uma crença que está limitando a gente não consegue dar o próximo passo. Com esse tanto de informação que você tem, não vai te servir de nada se alguma coisa ainda estiver te limitando. Outra técnica aqui para te ajudar a vencer o medo de falar em público. Observe pessoas que você gosta da comunicação delas. Por quê? Para copiar? Não, lógico que não. Para você perceber o que na comunicação delas é tão interessante para você. Certamente você vai perceber nessa comunicação que existe algo não só em comum com a sua maneira de se comunicar, mas também uma verdade. E aqui é um ponto muito importante. Se você entender isso aqui também vai te ajudar demais. Muita gente tem medo de falar em público porque cria personagens. Vai subir num palco, vira um personagem. Vai gravar um vídeo para a rede social, vira um personagem. Assiste o vídeo, não gostei, não me reconheci nisso daqui. E aí não quer postar, e aí não quer fazer, por conta desse personagem. A comunicação de verdade, ela permite que você se comunique de várias maneiras. É claro que existe técnica, claro que existem formas de se comunicar, de ter um impacto, de persuadir, de influenciar. Sim, tem estratégia para isso. E eu, inclusive, ensino todas elas dentro da comunidade Nova Consciência. E o que você vai ter lá dentro é acesso a um curso, a uma metodologia, a um passo a passo e uma mentoria comigo uma vez por mês. Mas bora seguir aqui. O que eu quero te mostrar é que não existe uma só forma de se comunicar. E aí quando você percebe alguém se comunicando de uma maneira que parece legal para você, que parece ok, que você fala, nossa, é tão natural para aquela pessoa, você vai percebendo que existem outras maneiras. E você pode encontrar a sua maneira de se comunicar. Então pega uma pessoa aí, pensa aí, você já pensou em alguém? Fulano se comunica muito bem. Por quê? O que essa pessoa faz? Como ela faz? Quais as expressões que ela usa? Qual o significado daquilo que ela está falando? Por que essa comunicação é tão importante para ela? Vai vendo isso, vai fazendo as mesmas perguntas que eu te fiz, faça olhando para aquela pessoa que você gosta da comunicação dela. Você vai perceber que tem um alinhamento, tem algo que está fazendo sentido dentro daquela narrativa. E é por isso que se tornou tão fácil para aquela outra pessoa. Assim como hoje também é fácil para mim falar sobre vendas, falar sobre comunicação, falar sobre comportamento, porque é algo que eu vivo, é algo que eu gosto de ensinar, é algo que eu gosto de falar. Então, se você fala de algo que você gosta, da sua maneira de comunicar já, show de bola, você já está com meio caminho andado para quebrar esse medo de falar. Porque, na verdade, o que as pessoas têm não é medo de falar em público, é medo de falhar, de outra pessoa te ver falhando. Só que tem uma frase que eu gosto bastante, que ela diz o seguinte: é melhor falhar em público do que acertar e ninguém ver. Pensa nisso aí também. Você está acertando, você está dando o seu melhor, você está fazendo um ótimo trabalho, o seu coleguinha está lá, publicando na rede social. Seu coleguinha está lá subindo o palco e você não, por conta do seu medo. Bora lembrar da primeira etapa ali? Qual o significado de falar em público para você? Resgata isso, dá um significado para isso na sua vida, porque isso vai te ajudar a vencer o medo. Você merece estar em qualquer palco que você quiser. E aqui o palco pode ser uma rede social, o palco pode ser uma palestra, o palco pode ser qualquer evento na sua área que você mereça estar ali e só não tá porque tem medo de aceitar esses convites. Então vá se desenvolver.
vai desenvolver a sua comunicação, porque tem sim jeito de trabalhar isso aí em você. E aquela história, não tenta inventar a roda também não. Se você tem uma comunicação menos formal, seja menos formal em qualquer contexto. Existe público para tudo e para todo mundo. Uma situação que eu acho muito engraçada é quando você vai para uma rede social e vai escolher um médico ali. Você está vendo uma publicação do médico, outra publicação, acha a pessoa ali ok, gosta do jeito dela se comunicar, e aí você chega ali para falar com ela, ela é completamente diferente daquilo que está na internet. Não seja essa pessoa, traga a sua essência. Quer um trabalho de agência, quer um vídeo produzido? Ok, mas mantenha a sua essência. Não precisa de toda aquela mega produção e você também não precisa ser outra pessoa para se comunicar bem. Pega aí e vai entender a sua essência. Tem várias ferramentas que podem te ajudar a entender quem você é, como você se comunica, se faça essas perguntas. Se quiser saber disso também mais, manda aqui, deixa comentário, que quanto mais você me falar o que você quer ver, mais eu te ensino, combinado? O que eu quero que você perceba aqui é que você nunca aprendeu a se comunicar, é bem verdade, a gente aprendeu a falar, a gente não aprendeu a se comunicar, a gente não aprendeu técnica, a gente não aprendeu como usar o corpo, a gente não se preparou para esse tipo de comunicação que existe hoje com as redes sociais, principalmente quem tem aí minha idade, os 30 mais, não estava pensando nisso não, que além de ser bom tecnicamente, tinha que ser bom para gravar vídeo. Eu sei que, tipo, eu sou da área da comunicação, mas e quem não é? Sofreu, sofre até hoje para fazer essa transição. E o digital é um caminho sem volta, não tem essa história de viver sem internet, viver sem rede social, viver sem o digital, não. É daqui para frente, então você precisa aprender, sim, a desenvolver a sua habilidade de comunicação. E não só para a rede social, mas também para o tete a tete ali, para a conversa, para pessoalmente você conseguir desenrolar essa comunicação. Porque a pessoa que às vezes tem medo de falar em público, também tem medo de falar ali com outra pessoa pessoalmente mesmo, não é só internet, palestra, palco. Então presta atenção nisso, que é uma habilidade que você está desenvolvendo para a sua vida, para você de fato conseguir sobreviver nesse mundo em que, quanto mais você tem uma marca pessoal forte, e essa construção de marca pessoal vem das histórias, vem da sua narrativa, vem de tudo aquilo que está em torno da sua história, essa marca forte é o que vai mostrar o seu diferencial no mercado. Não é o aparelho que você comprou para sua clínica, não é a melhor agência que você contratou para fazer um vídeo, não. No fim das contas, é a sua comunicação. É aquilo que sai da sua boca ser bem coerente com quem você é, com os comportamentos que você tem, com a imagem que você quer passar, com aquilo que você está construindo no longo prazo. Você que está até agora aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que o seu interesse maior é vencer esse medo. Deixa eu te contar, o medo é uma emoção básica, não tem como você deixar o medo em casa e sair para fazer o que você tem que fazer. Você vai sair com medo mesmo. Por isso aquela frase que eu acho até boba, porque não tem opção. A gente vai com medo mesmo. Agora a questão é, como eu vou lidar com esse medo? Como eu vou me preparar? Que mensagem interna eu vou comunicar para mim, para mostrar que aquele medo é bobo, que é um medo desnecessário. O máximo que vai acontecer é ninguém lembrar do que você falou. Agora, que mal que tem nisso? A gente quer que a sua comunicação chegue do outro lado com impacto, gerando alguma ação, gerando alguma influência, persuadindo a pessoa de uma forma positiva, que é a persuasão diferente da manipulação. Então a gente quer esse resultado. Mas vamos supor que você foi lá, travou, alguma coisa não ficou legal. O máximo que vai acontecer é amanhã ninguém nem lembrar do que você falou. As pessoas não têm tempo hoje, você não é o centro do mundo. E eu não falo isso para te ofender, eu falo isso para te alertar que se você falhar em público, amanhã ninguém tá nem aí para isso, ninguém nem vai lembrar disso. As pessoas têm os problemas delas, as coisas dela acontecendo, amanhã tem outro bafão de algum famoso para todo mundo falar daquilo. A gente não é tão importante assim como a gente pensa que é. E tá tudo bem. Tá achando que você vai falhar em público? Pode ser que você esteja certo, mas quanto mais você acreditar que você vai errar e ficar focando na possibilidade de errar, focando na sua insegurança, menos tempo você se dedica àquilo que você deveria estar se dedicando. Ou seja, ao invés de ficar pensando nessa comunicação interna aí de que eu sou tímida, eu sou ruim, eu não dou conta, eu vou falhar, eu vou passar vergonha, eu vou não sei o quê, encerra esse discursinho interno, pensa o contrário. Eu estou desenvolvendo a minha habilidade, eu me preparei, eu domino esse assunto, eu sei, eu estudei por 2, 3 anos sobre isso aqui, é a minha área de domínio, trabalha a sua comunicação interna. O cérebro não consegue perceber a diferença da realidade e daquela historinha que você está contando. Então, cuidado com a historinha que você está contando para você sobre falar em público. Se você fecha os olhos e começa a imaginar você em cima de um palco, passando uma vergonha, ou você numa reunião, dando um branco, você tá mandando pro seu cérebro o quê? Olha, a gente não dá conta. Travou, hein? Deu ruim, foi isso que aconteceu. E você vai ficar pensando só no pior cenário. Não, quebra esse ciclo, para com esse ciclo e faz tudo aquilo que eu te ensinei aqui no vídeo.
Começa a trabalhar a sua comunicação interna para refletir na sua comunicação externa. Não pense você que essas estratégias de inteligência artificial, não sei o que, isso aí vai ficar te salvando, não. Por quê? Na hora que você estiver frente a frente com alguém, você tem que mostrar essas mesmas habilidades, essa autoconfiança, porque a pessoa insegura, todo mundo percebe quando ela está insegura. E aí, se você está aí fazendo só videozinho com recursos de narração online, não sei o quê, na hora que você precisar usar a sua comunicação mesmo, perto de alguém, presencialmente, para conhecer, para se relacionar, qualquer que seja o seu objetivo, você vai travar. Então não usa o recurso mais fácil não, usa a realidade. Vai se entender, vai trabalhar a comunicação interna, vai desenvolver a habilidade de comunicação externa, vai fazendo um passinho por vez, se permita errar, mas também se permita aprender, se permita se desenvolver. Aprenda a usar a sua comunicação, o seu comportamento para te aproximar, para trazer para você aqueles objetivos que você tem no curto, médio e longo prazo. E se você ainda tem alguma outra trava, tá com algum outro medo em relação à sua comunicação, me manda aqui nos comentários que eu vou ficar de olho e vai ser um prazer trazer um próximo vídeo aqui para te ajudar. E outros vídeos aqui no canal, não vou nem me despedir, espero que você continue aprendendo mais comigo. Foi um prazer dedicar o meu tempo a você e eu espero que você faça o mesmo. Dedique o seu tempo a se desenvolver.